Tá querendo aprender a melhor forma de exportar o seu arquivo para impressão 3D? Então fica aqui comigo, meu nome é Jonathan Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao meu canal, já curte, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo bacana como esse. Sem muita enrolação, vamos para mais um tutorial SolidWorks. Bom, turma, já aqui dentro da tela do SolidWorks, eu tenho aqui um galão que eu desenvolvi, um galão de 5 litros. E eu preciso fazer uma prototipagem desse modelo. É muito comum pessoas que estão começando finalizarem o projeto e virem direto aqui em salvar como. Aqui em salvar como a gente geralmente escolhe a pasta que a gente quer salvar o modelo. E aqui em tipo, as pessoas vêm aqui ó, em STL e dá OK. Tá errado fazer assim? Não tá errado fazer assim. Porém, se você precisa de qualidade no seu modelo, ou seja, de mais qualidade na sua impressão 3D, não é assim que você vai conseguir. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai direto em salvar como, escolhe STL e salva o arquivo, ele cria uma malha mais leve, ele tenta salvar o seu arquivo da forma mais leve possível. Para quem não sabe, o STL é um arquivo de linguagem basicamente universal, ou seja, se você fez o projeto no SolidWorks e salvar ele como STL, você vai conseguir abrir no Fusion, você vai conseguir abrir no Inventor, você vai conseguir abrir no NX da Siemens, você vai conseguir abrir numa porrada de software aí, por ser uma linguagem universal. Comumente usado, o STL é mais utilizado na impressão 3D, então raramente você vai ver uma exportação de arquivo para outro software de engenharia na versão STL. Geralmente a gente usa a AGES para Sólido XT, porém, quando a gente finaliza o projeto, a gente precisa prototipar ele na impressão 3D, aí sim a gente usa o arquivo STL, porque é o tipo de formato que os fatiadores de impressão 3D utilizam para ler o nosso projeto e transformar ele numa impressão 3D. Entendido isso, o que o STL faz? Ele pega o nosso modelo 3D e transforma numa malha, onde essa malha é composta por diversos triângulos. E quando a gente vem aqui em salvar como e seta a opção STL, o que ele faz? Ele cria a malha mais leve possível para não travar sua máquina. Quando ele faz isso, por exemplo, regiões abertas como essa, ele vai criar uma malha onde os triângulos são maiores. E onde, por exemplo, temos fillet, ele vai criar uma malha onde os triângulos são menores, por conta da resolução. Só que a depender da geometria, por exemplo, aqui na região do gargalo, como é um cilindro, após a impressão 3D, se você já tentou fazer uma impressão 3D, um protótipo de algo cilíndrico, você percebeu que ele ficou todo facetado, ou seja, todo marcadinho. Nessa hora você pensou, poxa vida, no 3D tá lisinho e na impressão 3D saiu cheio de marquinha, por que isso? Porque você não configurou a resolução de saída do seu STL da forma correta. E é isso que eu vou ensinar para vocês aqui. Por isso dessa introdução um pouquinho mais longa para vocês entenderem o contexto da situação. Então vamos lá. Se a gente vem aqui simplesmente em salvar como, setar aqui o arquivo como STL dá OK, eu já até tinha salvo uma versão aqui, eu vou salvar por cima, a gente vai abrir para a gente entender a situação do arquivo. Então vou vir aqui agora em abrir, pegado a malha, aqui eu consigo explicar melhor e assim vocês vão entender melhor a situação. Veja só, na área mais aberta, o que ele fez? Ele fez triângulos maiores. Em áreas mais fechadas, ele fez triângulos menores, aqui no sentido da horizontal. Aqui ó, na quina, ele fez triângulos menores ainda. Porém, aqui ó, lembra onde eu falei da questão da circunferência? Onde quando a gente finaliza a impressão 3D, ó, eu vou tirar aqui as linhas e você percebe que após a sua impressão 3D, o seu modelo saiu todo facetado. Aí você vai falar, ué, mas eu não modelei facetado, eu modelei ele liso, por que ele está saindo facetado? Porque, novamente, você não configurou a resolução de saída do seu arquivo. A depender da peça, você realmente não precisa. Por quê? Porque tem muita gente que dá um pré-acabamento, né, na peça. Ou seja, na verdade, um pós-acabamento. Após a impressão 3D, a pessoa vai lá com a lixa, passa um primer, lixa de novo, depois vem uma pintura em cima. Então, esse facetado em si, ele é irrelevante.
Porém, se você não tem tempo, você está com prazo curto e você precisa entregar uma qualidade absurda, ou seja, você quer que já saia da impressora pronto, aí sim você tem que fazer isso que eu vou explicar agora. Voltando aqui para o produto, o que nós temos que fazer? Você não vai diretamente em salvar como. Primeiro você vem aqui em corpos sólidos, escolhe a parte que você quer fazer impressão 3D. Por que escolhe a parte? Porque, por exemplo, muitas vezes como eu desenvolvo o frasco, eu tenho numa única modelagem o frasco e a tampa. Então eu tenho que escolher o que eu quero fazer impressão 3D. No meu caso, como eu só tenho a modelagem do frasco aqui, eu não preciso selecionar nada. Venho com o botão direito aqui sobre o arquivo e escolho essa opção aqui, ó, converter em corpo de malha. A partir do momento que a gente vem nessa opção de converter em corpo de malha, olha só o que acontece. Tá vendo que eu tenho mais triângulos? E aqui sim eu consigo setar a resolução da minha malha antes de ir lá em salvar como. Então, venho aqui em refinamento avançado de malha, clico aqui ó, em definir tamanho do elemento máximo. E a partir do momento que eu faço isso, eu tenho um controle aqui, ó, sobre o tamanho dos triângulos. Então vejam só, que agora ele já criou um padrão de triângulos uniforme para o meu modelo. Sendo assim, quanto maior a quantidade de triângulos, tá? Ou seja, quanto menor os triângulos, maior a resolução do seu objeto, porém mais pesado ele fica. Se o seu computador não tiver uma configuração tão boa, pode ser que dê uma travada. Então, se você tem um computador com uma configuração melhorzinha, você pode aqui abusar dessa opção, beleza? Então, quanto maior é que você aumentar essa barra, mais triângulos você vai ter e a qualidade, obviamente, vai ser bem melhor. Feito isso, é só dar OK. Então, setou aqui a quantidade de triângulos, ó. É só dar OK. Ele vai converter o seu projeto na resolução ideal. E aí sim você consegue, com base nesse arquivo, que agora ele não é mais um sólido, ele é uma malha, ou seja, ele já é um STL dentro aqui do ambiente de modelagem, você vem aqui em salvar como, escolhe a opção STL, posso salvar por cima aqui, vou até colocar um número 2 aqui, ó, e vou dar OK. E agora sim a gente salvou o nosso arquivo com a resolução alta de sair, ou seja, a chance dele sair todo facetadinho como essa opção aqui, ó, é mínima, tá? E eu vou provar para vocês agora. Eu vou vir aqui em abrir, vou escolher aqui a opção do STL2 e vou mostrar para vocês a diferença de um arquivo para o outro. Aqui nós temos o arquivo, eu vou estar diminuindo outro, eu vou colocar desse outro lado aqui. Então, vindo para cá, eu vou tirar aqui a opção e olha só como melhorou a qualidade aqui, ó, dos triângulos, tá? Menos triângulos, menos facetado, maior a qualidade da sua impressão 3D. Então, essa sim é a forma certa de você extrair qualidade e aumentar a resolução do seu projeto antes da impressão 3D. Feito isso, é só abrir no fatiador, fazer toda a configuração, mandar para a impressão 3D e ser feliz. O seu projeto vai sair o mais lisinho possível, principalmente se você for fazer impressão aí em resina, beleza? Então essa era a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, e se gostou deixa o like para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, beleza? Valeu, tamo junto, segue a gente nas nossas redes sociais, Telegram, Instagram vai estar aparecendo aí na tela. Valeu, forte abraço, tamo junto, tchau, tchau.